Bom dia, Giovana. Tá me ouvindo, Giovana? Então tá bom. Vamos esperar mais um pouquinho aí. Oi. É Viação Penedo. É. Eu queria abrir um bloco de notas. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ah, consigo. Giovana, testa comigo aí, Mariana, se vocês estão vendo eu escrevendo alguma coisa. Vocês estão vendo eu digitar coisa, gente? Tá aparecendo para mim. Zoologia, ciência e pesquisa dos animais Ótimo. simplificadas. Muito bom. Que aqui dá para ir digitando algumas coisas e a gente vai também conversando, testando novos recursos. Quero ver se eu consigo colocar essa letra maior. Consigo, né? Tá, beleza. Será que mais alguém entra aí? Giovanas e Mariana. Vamos começar então a conversar um pouquinho? Já deu 7h10? Quem chegar depois vai pegando, tá? Então, é o seguinte, a gente tem dentro da programação aí da frente 2 e 3, na verdade da frente 2, eu acho, a questão de discutir a parte dos animais, né? Bom dia, Ana Gabriela. E o roteiro pede que a gente aborde um pouco sobre zoologia, né? É uma matéria que, se a gente pensar dentro de ciências e biologia aí que a gente teve desde que a gente frequenta o colégio, né? Sempre é um assunto que a gente já viu,
né, que nós deveríamos ter visto aí lá no nosso ensino fundamental e também no nosso ensino médio. Comumente é um assunto bem trabalhado, porque os professores comumente gostam de falar um pouco sobre zoologia e talvez seja uma matéria um pouco mais fácil de discutir com os alunos, porque são coisas mais presentes na nossa vida, né? Então, a zoologia é a ciência que estuda os animais, e a gente sabe que entre os seres vivos a gente tem características diferentes, né, que colocam cada um aí nos seus respectivos grupos. E o que define, né, dentro do grupo dos seres vivos, lá dentro dos reinos, o que é o reino animal, né, são indivíduos aí que são formados por células, né, por muitas células, então são indivíduos multicelulares. Não necessariamente esses indivíduos multicelulares do reino animal formam tecidos, né, isso é uma coisa importante da gente saber. Por exemplo, o primeiro grupo que a gente vai ver hoje, que é o grupo das esponjas, né, dos poríferos, eles são apenas multicelulares, eles não formam tecidos verdadeiros. Mas uma outra característica também que todos compartilham são de serem eucariotos, né? Então todos os animais, todos os indivíduos, as espécies que ocupam esse reino animal são eucariotos, né? Então tem lá o seu núcleo delimitado por carioteca, tem as organelas que fazem parte de uma célula eucariótica e tem comportamento de eucarioto. E uma outra coisa muito importante que vai diferenciar, né, os animais aí de uma série de outros grupos é a questão de serem heterótrofos, né? Então, de não produzirem o seu próprio alimento e terem que obter o alimento de uma origem externa, né? Ou sejam, comendo alguma coisa ou comendo, né, comendo alguém aí, comendo um outro ser vivo, né? Seja um ser vivo vegetal ou seja um outro ser vivo animal, tá? E dentro da zoologia, né, dentro dos animais aí desse grupo animal, a gente tem a divisão entre invertebrados e vertebrados, né? Aí tá ligada a questão do indivíduo ter ou não, né, a coluna vertebral, né? No caso dos invertebrados, né, eles não têm coluna vertebral. Eu sempre brinco com os alunos do ensino médio que a gente aprende isso lá no primeiro ano do ensino fundamental, né? Quando a gente tem lá nossos 6, 7 anos que a gente está aprendendo a escrever, a professora de ciências, né, já fala em invertebrados e vertebrados. Então é um conceito aí que eu acho que já está bem, né, ou deveria estar bem enraizado aí nas nossas cabecinhas, tá? Essa questão de ser invertebrado ou vertebrado não torna um ser, né, a gente não pode colocar que é um ser inferior ou um ser superior, né, como a biologia e a ciência colocava há muitos anos atrás, né? É uma questão de adaptação, de desenvolvimento e de escala evolutiva, mas não é que um ser seja mais primitivo que o outro, né? Os invertebrados, eles não vão ter coluna vertebral e eles vão ter uma série de características que fazem deles seres excepcionais. E os vertebrados vão ter a coluna vertebral e vão ter outra série de características também que tornam eles incríveis, tá? E o primeiro grupo que a gente vai ver hoje, né? A gente começando do menos complexo para o mais complexo, né? Que é uma questão aí que a biologia gosta muito de abordar e também é uma forma da gente entender. Eu peço só um minuto, gente. É um telefonema um pouco que eu não posso não atender. Oi. Estão me ouvindo de novo? Sim? Então, a gente vai do menos complexo, tá? Para o mais complexo. E começando o menos complexo hoje, a gente vai trabalhar aí com os espongiários, tá? Ou também conhecidos como os poríferos, tá? Eu tô errando o negócio de share aqui. Desculpa. Uma coisa importante da gente entender num primeiro momento, tá?
Vocês estão vendo aí um fundo do mar, gente? Eu acho que deu uma travada aqui. Deu uma travada. Apareceu. Deixa eu voltar aqui. Foi agora? Vocês estão vendo uma figura de fundo do mar? Sim? Apareceu. Foi, Mari, tá. Então, é o seguinte. Antes da gente começar a falar sobre os poríferos, é importante a gente entender alguns 3 nomes que vão aparecer, principalmente quando a gente fala de invertebrados e que são seres aquáticos, tá? Que são essa classificação aqui de plâncton, nécton e bento, tá? Eu não consegui uma figurinha com nome em português e acabei não fazendo a tradução, mas é quase em português isso aqui, né? Dá pra gente entender, não tá uma língua, não tá hebraico nem árabe, então dá pra gente entender aqui. Então, uma coisa que a gente precisa ter uma ideia, né? Quem são esses três grupos, né? Que se dividem aí em relação a onde eles se localizam na coluna d'água dentro de um ambiente aquático, tá? Então, os seres que a gente chama de seres bentônicos, né? Que são os bentos, são aqueles seres que eles podem ser sésseis, tá? Ou seja, eles ficam parados, tá? Ou eles se locomovem, mas eles ficam no fundo do ambiente aquático, tá? Que é o caso aqui, por exemplo, de algas que são fixas, de plantas aquáticas que são fixas, tá? De estrelas do mar, de crustáceos, né, ciris, e as próprias esponjas, né, que são seres sésseis e que ficam no fundo, tá? O nécton são seres que ficam no meio dessa coluna d'água, tá? E comumente eles são móveis, né? Eles não são sésseis, eles se locomovem, tá? No caso, os peixes, né? Os peixes, eles rodam essa coluna d'água toda. E o nécton, né? Que é esse grupo funcional, vamos colocar assim, do ambiente aquático, é um ser que ele anda a coluna d'água toda, tá? Então, quando a gente fala de um ser um nécton, né? Um peixe é um ótimo exemplo disso. E o plâncton são seres microscópicos, tá? Que ocupam a lâmina d'água, né? Então eles não ficam no fundo. E comumente a maior parte do plâncton é composta por algas microscópicas, algas unicelulares, que a gente já viu em aulas passadas, né? E que para fazer fotossíntese precisam ficar aonde entra a luz. Então são seres que ficam ali entre a lâmina d'água até aonde vai a luz, né? São seres que ficam comumente boiando, né? Eles ficam boiando ali na lâmina d'água, um pouquinho abaixo, no máximo, tá? São compostos pelas algas, né? E por larvas de néctons e bentons, né? Que em algum momento da vida precisa dessa luminosidade, tá? E o plâncton é importante, né? Para a manutenção dos néctons, principalmente, então desses peixe, golfinho, baleia, quem fica aí rodando, né, essa lâmina d'água toda. E os bentos são o do fundo, tá? Então, o que a gente vai estudar hoje, que é o filo porífero, os espongiários e os quinidários, são seres que comumente têm comportamento ou bentônico, tá? E no caso dos quinidários, eles são um pouco nectônicos e um pouco planctônicos em alguns momentos, tá? Mas o que a gente ter essa ideia aí da diferença de que é plâncton. Professora, mas o que é plâncton, nécton e bento? Né? Então, eu acho que é importante a gente discutir, ver, né, quem é cada um aí, para a gente entender aonde que cada um está dentro da água, tá? Essa classificação vale para ambientes marinhos e também para ambiente de água doce, né? Que a gente chama aí de dulcícolas, tá? Dulcícolas de doce, tá? Então, quando a gente vê, às vezes, né, a gente está lá fazendo a prova, tipo, o que é dulcícola, né? Então, a gente já lembra que é uma coisa doce, tá? Então, é água doce. Então, eu vou tirar aqui para colocar lá nos espongiários, tá? Vou share aqui de novo. Aqui. Então, sempre... Ih, peraí. Acho que deu problema de novo. Filo
Filoporífera. Ih, não. Peraí. Eu acho que eu tô publicando uma página que tá errada. Agora foi. Tá vendo filoporífera, gente? Sim? Todo mundo tá me ouvindo? Esses dois filos que a gente que iremos ver hoje, tá? Vocês sempre me perguntam, professor, essas coisas caem na prova porque é um monte de nome, é umas coisas meio estranhas, não sei o quê. Que acontece? As últimas provas, né, assim, vamos colocar as últimas provas dos últimos anos, Enem, FUVEST, alguns outros lugares, o UERJ, o pessoal tem perguntado, né, tem questionado as provas, né, as questões têm abordado muito a questão ecológica desses seres, tá? A importância ecológica, a importância econômica desses seres, tá? Só que para a gente discutir, às vezes, a importância ecológica, a importância econômica, a gente precisa entender quem que é, né, o ser vivo que a gente está estudando, né, que eles estão falando, que estão envolvidos ali naquele processo, tá? O filo porífera é o filo que tem menos características, porque é um ser menos complexo, tá? Eu queria ter mandado uns vídeos para vocês, mas o computador está bloqueando, umas apresentações, uns videozinhos, umas animações que falam sobre os poríferos, tá? Mas eu vou tentar passar aqui no Zoom em algum momento, tá? Então, quem que é o filo porífero, né? Então, da onde veio esse nome aí, né? É um indivíduo que possui poro, né? Por isso, porífero, tá? São seres bentônicos, como a gente já viu, né? E são seres invertebrados. Então, a gente já sabe aí algumas coisas sobre eles, tá? Então, quais são, né, as características gerais que a gente tem aí, né? Então, eles também são conhecidos como esponjas, tá? Porque antigamente e ainda hoje se usam esponjas que a gente usa para tomar banho, para lavar a louça, feitas de pedaços de poríferos, tá? Hoje se tem, né, indústria sintética, se tem a indústria química que fabrica esponja de resíduo à base de plástico, mas por muitos anos, né, se usou esponjas vindas de esponjas, né, de esponjas animalzinho. Elas são de cores variadas e vivas, né, então a gente tem vários formatos e várias cores, e sempre muito vivas, né? Amarelo, vermelho, laranja, violeta, azulado. E elas vão formar justamente, né? Vão fazer parte lá dos recifes de coral e das grutas marinhas, né? Então, o desenho lá animado, por exemplo, do Nemo, a gente vê esponjas, né? O nosso amigo Bob Esponja lá do desenho é uma esponja, né? Evidentemente que as esponjas do mar não vão ter olhos e bocas como o Bob Esponja, tá? Mas esse é um exemplo que muitas provas durante muitos anos fizeram questões tendo como base o Bob Esponja lá do desenho. A gente conhece mais ou menos 8.000 espécies em todo o mundo, tá? A maioria marinha, mas existem algumas espécies que são dulcícolas, né? Ou seja, são de água doce, tá? Essas até que eram usadas, né, como esponjas aí para tomar banho, para lavar louça, eram dulcícolas, principalmente as usadas no Brasil, tá? Mas a maioria das espécies são espécies marinhas, tá? Elas são bentônicas, sésseis e fixas, né? Então, ou seja, elas estão lá no fundo da lâmina d'água, né? E elas são sempre sésseis e fixas, tá? Então, elas não ficam boiando pelo mar, né? E elas também não andam, elas não se locomovem, tá? Por muito tempo, a ciência achou que as esponjas tinham alguma ligação com as plantas, né? Por elas serem sésseis, tá? Mas, na verdade, elas são animais, elas não são vegetais, tá? E elas fixas sobre rochas, né? Sobre conchos ou algum outro objeto sólido, tá? Então, por exemplo, um navio que naufraga, né? Tem, provavelmente, há muito tempo, tem as esponjas vão usar aquilo ali como substrato, tá? Aquelas exploradoras de petróleo, né? Tem esponja grudada ali no fundo, porque é um substrato para elas, tá? Elas são multicelulares, tá? Mas elas não vão formar tecidos,
tá? Então, elas não têm epiderme, não vão ter estômago, não vão ter tecido muscular, não vão ter tecido cardíaco, tecido nervoso, tá? Elas vão ser um aglomerado de células, apenas multicelulares, tá? Elas não vão formar tecidos, mas elas têm uma coisa muito importante em relação às células, tá? Elas têm uma questão que a gente chama de totipotência, né? Então, ela tem uma capacidade de diferenciação celular muito grande, tá? Então, as células da esponja, elas podem se transformar em qualquer tipo celular da esponja, tá? Então, uma célula, vamos colocar uma célula X na esponja lá, ela pode se transformar em qualquer tipo celular que compõe a esponja, tá? Então, por exemplo, uma célula A lá pode se transformar num coanócito, tá? Numa célula reprodutiva, tá? Então, uma característica muito importante das esponjas, que a gente tem que ter isso na cabeça nas questões, é que elas são multicelulares, mas elas não formam tecido, e elas têm esse alto grau de especialização celular, que é essa questão da totipotência, tá? Que é essa capacidade de diferenciação celular, dela formar qualquer outra célula, tá? A gente pode fazer uma analogia com as células tronco do nosso corpo, tá? Então, a célula tronco ela pode se transformar no nosso corpo em qualquer outra célula, né? E as células das esponjas, todas elas têm essa capacidade de totipotência, tá? Elas têm um corpo irregular, com muitas ramificações, né? Ela é porosa, né? Até por isso esse nome dado por nós aí de esponja, né? Ela vai ter uma forma de vaso, de tubo ou de barril, né? Então ela lembra um vaso ou um tubo ou um barril, né? Elas vão ter tamanhos variados, então a gente tem aí esponjas que têm o tamanho de um grão de arroz, de um grão de feijão, até 1 metro de altura, tá? Então se tem aí esponjas de todos os tamanhos, cores e formas, vamos colocar assim, tá? Como ela não forma tecidos, né, todos os sistemas vão ser ausentes. Então, eu não tenho sistema circulatório, eu não tenho sistema respiratório, eu não tenho sistema excretor, eu não tenho sistema nervoso, eu também não tenho sistema sensorial, né? Então, se o indivíduo não forma tecido, ele não tem esses sistemas, né? Tudo que acontece nas esponjas é via celular, né? Então, é a célula que respira, é a célula que come, é a célula que excreta, tá? Diferente dos outros animais que a gente vai ver ao longo do nosso caminhar aí da disciplina, que já começam a ter algum tipo de tecido e fazem, né, essas funções, né, via um sistema, tá? Esses indivíduos, eles têm uma simetria radial ou ausente, tá? Quando é ausente, é assimétrica, tá? Tem algumas coisas aí, alguns livros, e na apostila a gente vai ver essa questão da assimetria, tá? Ou seja, ela não tem uma simetria, ela é uma coisa disforme, né? Sem forma, vamos colocar assim, sem uma forma definida, tá? Essa simetria ausente nos animais é sem forma definida. O que é a simetria radial, né? É quando eu consigo cortar um corpo, né? E todos os cortes que eu faço eu tenho partes iguais, tá? Um bolo redondo, tá? Vamos imaginar aí um bolo redondo. Se eu conseguir, não cortando aquela forma que a galera tá cortando agora, quadradinho, mas se eu cortar ela igual uma pizza, né? Pensando numa pizza também. Ali todos os pedaços eles vão ter a mesma forma, né? Então isso é uma simetria radial, tá? No caso de nós humanos, para a gente entender essa diferença da simetria, nós temos uma simetria bilateral, né? A gente só consegue cortar, nos cortar para ficar duas partes iguais no meio, né? Então fica direita e esquerda, tá? Eu não consigo cortar, por exemplo, aqui na minha cabeça um outro pedaço, né? Cortar em 4, 5 pedaços e ficar todos os pedaços iguais. Vai voltar braço e perna nossa aí para o lado, tá? Então, as esponjas elas vão ter simetria radial ou essa simetria ausente, né? Essa questão de ter formas que eu não consigo ver simetria nelas, tá? Elas são disformes. Tudo bem até aí, gente? Tá dando para entender? Tô falando rápido? Como é que tá? Dá esse feedback aí.
Tá tranquilo? Não sei. Coisa de... Eu acho que eu não consigo ver o chat aqui, assim. Opa. Então, eu passei demais aqui. A estrutura, né? Como é que é essa estrutura aí da esponja, né? Então, ela tem uma arquitetura construída, né, ao redor de sistemas de canais, tá? Então, ela vai ter o interior dela aquela forma de vaso, né? Então, ela tem justamente, né, esse interior aqui em forma vazia, vamos colocar assim, né? E a parede, né? Essa parede que forma aqui a estrutura da esponja, ela vai ter as células, né, com as suas diferentes funções aí, tá? Ela vai estar céssio, né? E o que vai acontecer? A água, ela vai entrar aqui pelo poro, né? Ela tá parada lá no fundo do mar, ou da água, ou do rio, de um lago. Então a água vai entrar e vai passar aqui por dentro, né? E vai sair via essa boca aqui que a gente chama de ósculo, tá? Nessa parede aqui, eu vou ter os diferentes tipos celulares. Oi? Tem alguém com o microfone ligado. Eu vou ter os diferentes tipos celulares, tá? Então, eu tenho aí o coanócito, os amebócitos, os pinacócitos, que são as principais células que eu tenho aí dentro das esponjas, tá? E dentro dessa parede, né, que forma aqui as esponjas, a estrutura dos poríferos, eu tenho uma estrutura que eu chamo de espículas, né? São essas células aqui, que vão ter formatos variados e que vão dar dureza a uma certa dureza, né? A essa parede que forma aí o corpo, né, das esponjas, tá? Eu vou voltar aqui só para a gente falar um pouco. Então, essa arquitetura é construída ao redor de sistema de canais, né? Então, esses poros aqui são os canais aonde vai entrar a água e aonde vai trazer oxigênio e os nutrientes que a esponja precisa, né? E como que ela vai absorver isso, né? Pelas células, pelos coanócitos e pelos amebócitos que vão estar fazendo sua função, suas diferentes funções aí em relação à função da esponja, tá? Para manter, né, a esponja viva. Então, a gente tem os porócitos, que são esses poros, né, por onde entra a água. O átrio espongiocele é essa cavidade interna, né, que é onde a água vai rodar aí, vai fluir, né, para justamente esses diferentes tipos celulares aí capturarem o oxigênio e os nutrientes. Eu tenho o ósculo, né, que é essa abertura oposta à base do corpo, que é essa boca aqui, tá? Que vai liberar a água e os excretas, tá? Não vai entrar água pelo ósculo, né? Então, a água entra no corpo das esponjas pelos poros, tá? Ele vai apenas liberar, né? Ele vai liberar a água e os resíduos daqui de dentro. Os pinacócitos, né? É essa camada externa de revestimento. Então, se a gente reparar aqui, eu tenho pinacócitos na parte externa da parede que forma, né, do corpo da esponja. Então, é a célula externa que está voltada para o meio, né, para o meio externo, tá? Então, para o lado, para o ambiente, né? Eu tenho os coanócitos, tá? Que vão ser as células de revestimento interno, tá? E que vão ter a função da circulação da água e da obtenção de alimentos, né? Então, é uma célula flagelada. Então, justamente, é essa célulazinha aqui que eu estou indo circulando, né? Passando com o mouse aí, tá? Que é essa célula flagelada. Então, ela vai, né, absorver aí, ela vai capturar, né, as partículas que entrarem dentro da esponja justamente por causa desse flagelo, tá? Eu tenho o mesênquima, que é essa massa gelatinosa, que é
essa parte laranjinha, né? Para mim aqui está aparecendo laranjinha, não sei no computador de vocês, aonde eu vejo as espículas, tá? E os pinacócitos dentro dela, tá? Então, a gente poderia fazer uma analogia que o mesênquima é o citoplasma, tá? Só para a gente entender a função aí, ter esse entendimento, tá? E os amebócitos, né? Eles têm diferentes funções, tá? Ele pode se transformar num coanócito, num pinacócito, num elemento esquelético e também em gametas, né? Então, a esponja, ela se reproduz, né, gente? E ele vai ter uma função aí de digestão, de reprodução, que são essas células aqui, né? Um pouco amareladas, vamos colocar assim, que está aí dentro do mesênquima, tá? Então, pelo que a gente já viu aqui do corpo da esponja, né? São indivíduos bem simples, vamos colocar assim, tá? E que tem, né, diferentes células e que tem diferentes células, que tem diferentes células, mas parou o share, né, gente? Ou ainda tá no share? Não, eu que fiz coisa errada aqui. Que tem essas diferentes células, mas elas ainda não formam tecidos, tá? Então, isso é uma coisa importante da gente saber. Dentro dessa questão, né, das esponjas, as esponjas elas vão ter 3 formas básicas, tá? Uma coisa importante da gente saber que essas 3 formas básicas, as com, sicom e leucon, elas não estão ligadas à classificação, tá? A questão de classe, de família, de espécie dentro das esponjas, tá? Elas só, essa característica, essas 3 formas, né, só diferenciam os tipos possíveis de corpo, vamos colocar assim, que eu tenho de espongiários, tá? O ascom é o design anatômico, né, ou a forma mais simples que eu tenho dos espongiários, né? Comumente as esponjas que têm esse corpo, né, elas são geralmente pequenas, tem um corpo cilíndrico ou tubular, né, e a parede do corpo é bem fina. Então são esponjas bem pouco complexas, né, e são o design mais simples que a gente tem em esponjas, tá? Poucas espécies têm essa estrutura de ascom, tá? E a gente vai ver daqui a pouco uma figurinha sobre isso aí. O sicom é um design anatômico com uma forma intermediária, tá? Em algumas esponjas, esse sicom é um corpo primário e depois ele evolui para um corpo mais complexo, que é chamado de leucon, tá? Ele aí vai ter 2 tipos de canais e a parede do corpo vai ser intermediária. Então, ela não é nem muito fina como em ascom e nem tão grossa, vamos colocar assim, ou complexa quanto em leucon, tá? E o leucon, a diferença básica dele é que ele tem um sistema de circulação muito ramificado, tá? Então, é uma esponja mais complexa, vamos colocar assim, com um corpo mais grosso, né? Mais resistente, mais firme, tá? Ele tem como ele tem esse sistema de circulação muito ramificado, ele tem aquela parede que a gente viu ali naquela estrutura das células, ela tem uma série de ramificações, tá? Que permite a circulação de água, né? Justamente porque ela aumenta, né? Por onde a água vai circulando e os coanócitos vão ali capturando água e oxigênio, tá? Tem essa parede do corpo espessa, né? Então é uma parede do corpo grossa. E comumente ela ocorre em esponjas marinhas de águas rasas e dulcícolas, né? Então também é uma adaptação para uma esponja que mora num lugar onde ela não pode, ela precisa de mais água, né? Se a gente pensar numa água rasa, ela vai estar interferindo, tem maré interferindo, então ela precisa de ter mais área de captura de água, né? Do que uma outra que mora lá no fundo, que mora num lugar mais fundo e que nunca vai faltar água, né? Não vai ter uma oferta de água às vezes menor, tá? E em ambientes dulcícolas, né, onde às vezes a oferta aí de alimento, de sais minerais não é tanta, né, quanto se a gente pensar no mar, tá?
Então, aí a gente tem a figura desses 3 tipos de corpo que eu posso ter dentro dos poríferos, né? O ascom, então, a gente vê aqui um canal bem simples, né? Então, a água entra, passa aqui dentro e vai embora. No sicom, eu já tenho mais alguns poros, né? E então eu tenho uma maior superfície de contato dos coanócitos aqui com a água, tá? E já no leucom, eu tenho uma rede muito mais complexa aqui de lugares onde a água vai passar e a quantidade que eu também tenho de coanócitos dentro da minha esponja, tá? Então, a leucom, ela consegue absorver, né, a água, vamos colocar assim, fica mais tempo dentro dela e com isso ela consegue absorver mais os sais minerais, né, e os outros nutrientes lá que a esponja usa para viver, tá? E alimentação, né? Então, basicamente, elas são filtradoras, né? Então, elas não têm uma boca, né? Elas não comem a comida, né? Como eu já tinha falado anteriormente na nossa discussão aqui hoje, ela filtra, né? Então, tudo é feito via célula e via célula tem que ser pequeno, né? Para ser fagocitado, para ser absorvido, tá? Então, como é que acontece isso, né? A água vai entrar aí, vai vibrar os flagelos dos coanócitos, isso, né? Os coanócitos com essa vibração dos flagelos, a água vai fluir ali dentro daquele vaso, né? Vai promover uma corrente. Se a gente pensar naquele sistema lá mais complexo do leucom, é essencial os flagelos fazerem a corrente ali dentro, tá? A água vai circular pelo átrio, que é a cavidade lá oca, e vai sair pelo ósculo, né? Então, basicamente, entra pelo poro, roda lá dentro, né? Circula pelo átrio e sai pelo ósculo. A água vai trazer oxigênio e alimento e vai levar gases e outros, né? Gás carbônico e outros resíduos, né? Então, por exemplo, partículas de areia, né? Se a gente pensar que o negócio está dentro no fundo do mar lá com areia, tá? Partículas muito grandes que ela não consiga fagocitar, tá? E a digestão vai ser intracelular, né, gente? Se eu estou falando que tudo ocorre dentro da célula, só pode ser digestão intracelular por fagocitose, tá? Então, justamente, né? Essa figurinha mostra bem aqui. Então, partículas acima, maiores, né, que 50 microns, ela não consegue absorver, tá? Então, essas partículas, elas nem vão conseguir entrar por esse poro, tá? Então, vai entrar pelo... lá, né, pela boquinha lá, quando chegar no ósteo, né, vai entrar lá pelo poro. Coisas orgânicas, substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, né? Os amebócitos que aqui se transformaram em outra célula que a gente chama de arqueócitos vão absorver essas partículas, vão fagocitar essas partículas, tá? Vão fazer a digestão lá, né, dentro das suas células, digestão intracelular, e o que não for usado, né, ou que for resíduo, vai ser colocado de novo, né, vai ser jogado lá pro ósculo, né, e vai ser jogado pro átrio, né, e vai embora via ósculo, tá? A troca gasosa e a osmorregulação é feita por difusão simples, né? Então, vai entrar via membrana e os pinacócitos vão ser responsáveis aí pela troca gasosa e pela excreção. A reprodução, né, que é uma parte importante aí da gente saber das esponjas, ela pode ser assexuada ou sexuada, né? Assexuada sem os gametas, sexuada com os gametas, né? Elas podem acontecer aí basicamente dessas 4 formas, por fragmentação, então a esponja perde um pedaço, caiu, nasce outra, por brotamento, né? Então ela desenvolve um broto, esse broto se solta e forma uma outra esponja, por corpos de redução e por gemelação, tá? Mas basicamente quase todas as esponjas vão fazer fragmentação ou brotamento, tá? Mas é importante a gente saber esses processos aí. Sexuada, né? Onde eu tenho gametas, eu tenho esponjas que são hermafroditas ou esponjas dioicas, onde eu tenho sexos separados, né? Tenho uma esponja fêmea e uma esponja macho, tá?
permanentemente ou alternadamente, tá? Então, ela também pode ser uma época macho, uma época fêmea, tá? Isso depende da questão como é que tá a colônia dela ali, né? Você tem muitos machos, tem muitas fêmeas, você precisa produzir uma ou outra, tá? A fecundação, ela pode ser ou dentro da esponja, tá? Ou fora da esponja, mas o desenvolvimento vai ser indireto, tá? Então, o filho não se desenvolve dentro do corpo da mãe, tá? Vai ser formada uma larva e essa larva vai ser formada, vai crescer, né? Vai se desenvolver no ambiente, tá? E essa larva flagelada, ela se chama de anfiblástula, tá? Gente, less than 1 minute, vai acabar daqui a pouquinho, tá? Na hora que acabar, eu entro naquele segundo link, esse link que eu mandei para vocês. O mecanismo de filtração basicamente é ósteo, átrio e ósculo, ou seja, poro, átrio e ósculo, tá? Eu vou passar uma animação 3D daqui a pouco para vocês verem, tá? Quando a gente voltar na segunda sessão, tá?